Você já parou para pensar quantas vezes perdemos oportunidades ou soluções porque falamos demais ou tentamos resolver tudo sozinho? Vivemos em um mundo cheio de barulho, correria e ansiedade. Parece que estamos sempre tentando preencher cada segundo com ações, palavras e preocupações. Mas e se eu te disser que o silêncio não é vazio? Ele é poderoso. O silêncio não é passividade, mas um ato de confiança, um momento de entrega que abre espaço para que as coisas se alinhem e venham até nós. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, lemos: "O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." Essa promessa nos mostra que muitas vezes o silêncio é o terreno onde os maiores milagres acontecem. É no silêncio que aprendemos a ouvir, a confiar e a perceber que nem tudo depende do nosso esforço. Pense nos momentos em que você tentou forçar situações, discutir ou encontrar soluções apressadas. Isso trouxe mais paz ou mais desgaste? O silêncio nos convida a sair desse ciclo de ansiedade e a experimentar algo novo. Descansar, observar e permitir que as coisas se encaixem no tempo certo. Aqui vai um convite simbólico para você. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho confiar no silêncio." Esse ato representa sua entrega, sua decisão de deixar o controle nas mãos certas e experimentar o poder transformador da quietude. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações, porque aqui falamos sobre ensinamentos que transformam a vida. A força do silêncio. Você já percebeu como a correria do dia a dia nos rouba a paz? É como se estivéssemos presos em um turbilhão de vozes, opiniões e exigências que nunca cessam. A sociedade nos ensina que falar, argumentar e lutar por nosso espaço é a única forma de conquistar algo. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força não está em falar, mas em saber silenciar? Pode parecer contraditório, mas o silêncio tem um poder que poucos entendem. Um poder que a própria palavra de Deus revela de maneira profunda e transformadora. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, Deus diz ao povo: "O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." Aqui, o contexto é claro. Os israelitas estavam desesperados, com o exército do Egito atrás deles e o Mar Vermelho à frente. Tudo parecia perdido. Eles gritaram, questionaram e reclamaram, mas Deus os chamou para a quietude, para confiar e simplesmente parar de lutar com as próprias forças. Muitas vezes nós somos como eles, agitados, buscando soluções, discutindo, tentando resolver tudo sozinhos, enquanto a solução está no silêncio e na confiança. Pense em quantas vezes você já tentou argumentar com alguém, lutar para ser compreendido ou até mesmo justificar seus erros. Em muitos desses momentos, você deve ter percebido que as palavras só aumentam a confusão. O silêncio, por outro lado, traz clareza. O Salmo 46, versículo 10, nos lembra: "Parem de lutar, saibam que eu sou Deus." É um convite para desacelerar, para abandonar a agitação e confiar que existe um propósito maior sendo trabalhado, mesmo quando não o vemos. O silêncio não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração de autocontrole e sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, está escrito: "Até o tolo é considerado sábio se ficar quieto, e quem mantém a boca fechada parece que tem discernimento." Isso mostra que, muitas vezes, as palavras nos expõem, enquanto o silêncio nos protege. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem escolhe o silêncio se destaca. Mas não estamos falando de um silêncio vazio, sem propósito. Esse silêncio tem um fundamento: confiança. Confiar em algo maior. Confiar que, mesmo sem ação aparente, algo está acontecendo.
No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, lemos: "No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor." Você percebe a força dessas palavras? Quietude e confiança são descritas como fonte de vigor, de força real. O silêncio também nos ensina a ouvir. Com tantas distrações, raramente conseguimos escutar o que realmente importa. Às vezes, até mesmo nossas orações se tornam monólogos intermináveis quando deveriam ser um diálogo. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, nos adverte: "Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para trazer algo diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso sejam poucas as suas palavras." Quando silenciamos, criamos espaço para ouvir, para perceber a direção que nos está sendo dada. No Novo Testamento, Jesus também nos dá exemplos claros sobre o poder do silêncio. Quando foi acusado injustamente perante Pilatos, ele não abriu a boca para se defender. Mateus, capítulo 27, versículo 14, relata: "Mas Jesus não respondeu nenhuma acusação, para grande admiração do governador." Isso é surpreendente. Jesus sabia que sua missão não dependia de provar nada a ninguém. O silêncio dele não era fraqueza, mas sim o maior sinal de força e domínio sobre a situação. Quantas vezes nos encontramos em situações onde a melhor resposta seria o silêncio, mas ao invés disso, falamos por impulso, rebatem, discutimos e acabamos piorando tudo? O silêncio não significa passividade, mas sim maturidade. É entender que nem toda batalha precisa ser travada com palavras. E o silêncio também é uma estratégia, uma postura de quem confia e espera. Há uma paz que só pode ser encontrada quando aprendemos a aquietar nosso coração em meio às tempestades da vida. A inquietação nos faz afundar, mas o silêncio nos coloca de pé, nos mantém firmes. Quando Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus, ele começou a afundar assim que tirou o foco do Mestre e passou a olhar para o vento e as ondas. Silenciar nesse contexto é manter o foco, é não deixar que as distrações e preocupações nos desviem do propósito. O Salmo 62, versículo 5 diz: "Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança." Esse descanso não é físico, mas espiritual. É um estado de entrega e confiança que só o silêncio pode trazer. Não é à toa que o silêncio é tão subestimado. Ele exige algo que nem todos estão dispostos a dar: paciência, fé e humildade. O silêncio nos ensina a esperar, e esperar não é fácil. Vivemos em um mundo que nos empurra para a pressa, para o imediatismo. Mas Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos lembra: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Esse renovar de forças acontece quando aprendemos a parar, a confiar e a silenciar. Por isso, quando as vozes ao seu redor se tornarem altas demais, quando as preocupações e os problemas parecerem insuportáveis, lembre-se, a força está no silêncio. Silenciar não é desistir, mas um ato de fé, de entrega, de acreditar que há um propósito maior em ação. E nesse silêncio você encontrará a paz que tanto procura. Quando parar é avançar. Você já se sentiu como se estivesse correndo em círculos, fazendo de tudo para resolver um problema. Mas quanto mais você tenta, mais distante parece a solução. Esse é um sentimento comum em um mundo que nos ensina que parar é sinônimo de fracasso. Mas será que isso é verdade? A Bíblia nos mostra algo completamente diferente. Parar, em muitos casos, é o que realmente nos faz avançar. Não é sobre desistir, mas sobre entender que o esforço desenfreado nem sempre é o caminho. No Salmo 46, versículo 10, encontramos um chamado direto:
Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Aqui está a chave. Parar não é uma atitude passiva, mas ativa. É um convite para tirar os olhos do problema, abandonar a ansiedade e reconhecer que há um caminho melhor, um plano maior. Muitas vezes nossa pressa e inquietação nos impedem de enxergar a solução que já está à nossa frente. Pense em Marta e Maria, na história contada em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Marta estava ocupada, preocupada em fazer tudo ao mesmo tempo, enquanto Maria escolheu parar e ouvir Jesus. Marta reclamou, achando que Maria estava sendo inútil, mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse relato nos ensina que, às vezes, parar para focar no essencial é o que realmente nos faz avançar naquilo que importa. Quantas vezes você já ficou preso na correria, tentando fazer tudo sozinho? Parar não significa abandonar suas responsabilidades, mas sim priorizar o que realmente importa. É entender que não podemos carregar o peso do mundo nas costas. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite libertador. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse descanso só é possível quando paramos, quando aprendemos a deixar de lado nossa carga e confiar. Parar também nos dá perspectiva. No livro de Êxodo, capítulo 14, os israelitas estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Em pânico, eles clamaram a Moisés, mas a resposta foi inesperada. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Êxodo 14, 13. Eles precisavam parar, não correr, não lutar com suas próprias forças. E foi nesse momento de aparente inatividade que o impossível aconteceu. O mar se abriu. Há momentos na vida em que, quanto mais tentamos, mais nos enredamos. É como estar preso em areia movediça. Lutar para sair só nos afunda mais. Parar, nesses casos, é a atitude mais sensata. O Salmo 37, versículo 7 diz: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Esse descanso é um ato de confiança e obediência. Não é sobre cruzar os braços, mas sobre entregar o controle para aquele que sabe o que é melhor. Jesus também nos ensina sobre o valor de parar. Ele frequentemente se retirava para lugares tranquilos para orar e descansar, mesmo em meio à agitação do ministério. Marcos, capítulo 6, versículo 31, relata: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Se o próprio Jesus reconheceu a necessidade de parar, por que nós insistimos em seguir sem pausa, como se tudo dependesse de nós? Parar nos permite ouvir o que na correria não conseguimos. Elias, em meio a uma crise, buscou respostas em manifestações grandiosas: vento forte, terremoto, fogo. Mas Deus se revelou em um sussurro tranquilo. 1 Reis 19, 11, 12. Esse sussurro só pode ser ouvido quando paramos de correr, de nos agitar, de tentar resolver tudo com nossas próprias forças. A ansiedade de querer avançar sem parar nos esgota, mas Isaías, capítulo 30, versículo 15, nos dá uma promessa. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Parar é, na verdade, um ato de coragem. É um reconhecimento de que nossa força tem limites, mas há um poder maior trabalhando por nós. Por isso, quando você sentir que está perdendo o controle, que suas forças estão se esgotando e que nada parece funcionar, pare. Não é uma derrota, mas um avanço.
É um momento de renovar as forças, de redefinir prioridades, de ouvir o que realmente importa. Como diz o Salmo 62, versículo 1, somente em Deus a minha alma descansa. Dele vem a minha salvação. Esse descanso, essa pausa, é o que nos permite avançar com mais força e clareza. Parar é um ato de sabedoria. É a escolha de quem entende que o verdadeiro avanço nem sempre é feito correndo, mas confiando. E nesse silêncio, nessa pausa, tudo se alinha, tudo ganha sentido, e você encontra o caminho que precisa seguir. O poder da quietude. Você já reparou como a quietude parece algo raro nos dias de hoje? Vivemos em um mundo onde barulho e movimento são constantes. Existe uma ansiedade em preencher cada segundo com palavras, tarefas e distrações. Mas o que realmente alcançamos quando estamos sempre em movimento, sempre falando, sempre ocupados? A Bíblia nos ensina que há poder na quietude e é nesse estado de calma que encontramos força, sabedoria e direção. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, está escrito: na quietude e na confiança está o seu vigor. Essa frase é tão poderosa porque vai contra tudo o que aprendemos na correria da vida moderna. Nós acreditamos que a força vem da ação incessante, mas Deus nos mostra que o verdadeiro vigor está em parar, em confiar, em encontrar poder na calma. Muitas vezes pensamos que a quietude é inútil, que ficar em silêncio ou esperar significa que estamos perdendo tempo. Mas é justamente o oposto. Pense em um copo de água agitado, cheio de sedimentos no fundo. Enquanto o copo está sendo mexido, a água fica turva, difícil de enxergar. Mas quando paramos e deixamos a água em paz, tudo se assenta e a clareza retorna. Assim é com a nossa alma. Na quietude, os pensamentos se alinham, as emoções se estabilizam e a voz de Deus pode ser ouvida claramente. O Salmo 46, versículo 10, nos exorta: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Aqui está um convite para largar as armas, para parar de tentar vencer as batalhas da vida apenas com a força do nosso braço. A quietude não é fraqueza, é um ato de confiança. É dizer: eu não preciso fazer tudo sozinho porque há alguém maior cuidando de mim. Jesus nos deu um exemplo claro do poder da quietude durante uma tempestade no mar. Em Marcos, capítulo 4, versículos 37 a 39, lemos que os discípulos estavam apavorados, tentando controlar o barco enquanto as ondas ameaçavam afundá-lo. Enquanto isso, Jesus estava dormindo. Quando finalmente o acordaram, ele simplesmente disse: aquiete-se, cale-se. E a tempestade cessou. O que isso nos ensina? Que a verdadeira autoridade não está no desespero ou na agitação, mas na calma. Jesus, mesmo diante do caos, manteve a quietude e foi essa postura que trouxe paz à situação. Quantas vezes enfrentamos tempestades em nossas vidas e, em vez de buscar a calma, nos perdemos no pânico, no barulho de resolver tudo ao mesmo tempo. A quietude nos desafia a confiar, a esperar, a descansar. O Salmo 62, versículo 5,